Valorosas almas amigas, prezadas companheiras de jornada que foram conduzidas até este instante pela mão generosa do nosso Criador, permitam-me falar do fundo da minha essência. O que desejo dividir com vocês hoje é algo que transformou completamente não só a minha forma de servir, mas a trajetória de incontáveis pessoas que sentiram a força renovadora do poder de Deus. Minha intenção é abordar a potência das nossas falas, a autoridade que o Todo-Poderoso nos concedeu para dizer vida ao nosso corpo, para anunciar a cura sobre a nossa carne, para proclamar o triunfo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Vejam bem, ao longo de todo esse tempo dedicado ao serviço, fui testemunha de verdadeiros milagres que desafiam qualquer explicação da razão humana. Observei indivíduos, que já não tinham mais esperança de melhora pelos diagnósticos médicos, encontrarem a cura completa assim que aprenderam a alinhar as suas palavras com a promessa de Deus. Vi mudanças que só podem ser entendidas como uma ação direta do Espírito Santo. E tudo isso começou quando eles compreenderam um princípio básico: nosso corpo ouve o que falamos. Deixem-me levá-los a um momento marcante que redefiniu minha maneira de ver as coisas. Era uma tarde fria em Pittsburgh, e uma senhora me procurou com um câncer que os médicos consideravam sem volta. Seu rosto expressava não apenas a dor física, mas aquele desespero que consome a alma. Ao fitar seus olhos, o Espírito Santo me revelou algo surpreendente. Ela estava alimentando a própria doença com o que dizia. Todos os dias, ao acordar, ela repetia: estou morrendo. Esse câncer vai me levar. Não há mais jeito para mim. E seu corpo, obediente a essas ordens, piorava a cada dia. Contudo, quando a instruí a mudar o vocabulário, quando lhe mostrei o caminho para declarar vida sobre si mesma, quando ela passou a dizer: fui curada pelas feridas de Cristo, meu corpo se refaz com o poder do céu. Cada célula minha pulsa com a energia de Deus. Algo fora do comum começou a acontecer. Seu organismo reagiu. As células doentes foram morrendo, e a energia divina começou a correr por cada parte do seu ser. Isso não é mágica, gente querida. É a força de Deus agindo através da fé que se manifesta em palavras. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu exemplos claros disso. Ele se aproximou da figueira que não dava frutos e disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E a figueira secou desde a raiz. Quando ele se dirigiu à tempestade e ordenou: cala-te, aquieta-te. Os ventos pararam, e tudo ficou em paz. Quando chamou Lázaro no túmulo e gritou: Lázaro, venha para fora. A morte teve que soltar sua vítima. A mesma força que existia nas falas de Cristo mora em nós por meio do Espírito Santo. Mas precisamos entender algo importante. Não é o poder das nossas palavras, mas sim a palavra de Deus dita com convicção através da nossa boca. Quando harmonizamos nossas declarações com o que Deus já garantiu sobre nós, quando falamos a verdade dele sobre o nosso corpo, estamos ativando o poder criador do Altíssimo. Lembro-me de uma amiga querida em Nova York que sofria com artrite reumatoide. Suas mãos estavam tão deformadas que ela mal conseguia segurar uma xícara. Os médicos diziam que o caso não tinha volta, mas ela aprendeu a falar vida para suas juntas, começou a anunciar ao seu corpo todas as manhãs: meus ossos são duros como aço, minhas articulações se movem com leveza de Deus, minhas mãos são ferramentas de bênção. O Espírito Santo começou a trabalhar no íntimo do seu ser. Não foi da noite para o dia, pois a cura de Deus às vezes se dá aos poucos. Mas, dia após dia, semana após semana, suas mãos foram voltando ao normal. O inchaço diminuiu, a dor desapareceu e, 6 meses depois, ela não só segurava uma xícara, mas voltou a tocar piano na igreja. Seus dedos se moviam com a mesma agilidade de quando era jovem. O que aconteceu? Ela descobriu como falar a língua do céu para o seu corpo aqui na terra. Ela entendeu que nosso corpo físico foi feito para responder ao que sai dos nossos lábios. Quando falamos em doença, dor ou limites, estamos instruindo nosso corpo a seguir essas declarações. Mas quando falamos em cura, força e vida, estamos despertando a força divina que vive dentro de nós. Isso não significa que devemos fingir que os problemas não existem. Não estou sugerindo que ignoremos o que sentimos ou que recusemos a ajuda dos médicos. O que afirmo é que há uma realidade muito maior que podemos alcançar, a realidade do reino de Deus. E nesse reino, pelas chagas de Cristo, fomos sarados. Nesse reino, nenhuma doença é párea para a força do seu nome. Nesse reino, nosso corpo tem a capacidade de se refazer, de se curar, de funcionar em harmonia total.
Permitam-me compartilhar algumas declarações diretas que transformaram a vida de milhares de pessoas que aprenderam a falar vida para o seu corpo. Não são fórmulas mágicas, mas afirmações baseadas na Bíblia que, quando ditas com fé, desencadeiam o poder divino em nós. Para quem tem problemas no coração, declare todo dia: meu coração bate no ritmo da vida de Deus. Cada batida envia cura para todo o meu corpo. Minhas artérias são como rios limpos por onde corre a vida de Deus. Minha pressão está perfeita porque o príncipe da paz governa meu coração. Eu vi pessoas com problemas sérios no coração passarem por mudanças completas ao falarem essa verdade de forma constante. Para quem enfrenta o câncer, uma das lutas mais duras, declare com autoridade: cada célula do meu corpo pulsa com a vida de Cristo. Meu sistema de defesa é um exército forte que destrói tudo que não me pertence. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me ama. O câncer não tem poder sobre a minha vida porque fui comprado por um alto preço. Lembro-me bem de um senhor em Detroit que tinha leucemia. Os médicos davam a ele apenas 3 meses de vida. Mas ele aprendeu a declarar vida sobre o seu sangue. Passou a dizer: meu sangue é limpo como a neve, cheio de saúde, pronto para a batalha. Cada glóbulo vermelho leva oxigênio e vida para todo o meu corpo. Minha medula óssea produz células fortes e saudáveis. Algo milagroso começou a acontecer. No exame de sangue seguinte, os médicos notaram uma melhora que não sabiam explicar. As células do câncer haviam diminuído muito. Ele continuou a declarar diariamente, e 3 meses depois, não havia mais vestígio de leucemia. Os médicos chamaram de melhora súbita, mas nós sabemos que foi o poder de Deus atendendo a fé dita em palavras. Para quem sofre com problemas no estômago, úlceras ou digestão, declare: meu estômago digere perfeitamente tudo o que como. Meus órgãos internos funcionam em harmonia divina. Meu fígado limpa o meu sangue com perfeição. Todo o meu sistema digestivo trabalha conforme o plano original de Deus. Vi pessoas com úlceras sangrando encontrarem alívio total ao declarar essa verdade sempre. Para quem luta com problemas para respirar, asma ou doenças nos pulmões, proclame: meus pulmões são como foles fortes que acolhem o ar da vida. Cada respiração me enche da vida de Deus. Meus brônquios estão livres e limpos. Minha capacidade de respirar é perfeita porque o Espírito de Deus é a respiração da vida em mim. Uma amiga querida na Califórnia, que usou inalador por 20 anos, ficou completamente livre quando aprendeu a falar vida para seus pulmões. Para quem tem dores nos ossos, artrite ou dor nas juntas, declare com fé: meus ossos são firmes como pedra. Minhas articulações se movem com a leveza de um bailarino. Meus músculos são elásticos e fortes. Cada passo que dou é com a força de Deus. Minha coluna está perfeitamente alinhada porque o Senhor é meu apoio. Fui testemunha de pessoas que usavam cadeira de rodas voltarem a andar ao falarem essas verdades sobre si mesmas com constância. Mas, preciso ser muito clara, não é só repetir as palavras que traz a cura. É a fé que está por trás delas. É a certeza profunda de que Deus já nos deu a cura e de que nossas palavras estão em acordo com o que Ele quer. É a confiança de que Ele cumpre o que promete. Lembro-me de uma noite em Cleveland em que uma mulher veio falar comigo depois da reunião. Ela estava declarando a cura sobre si mesma por meses, mas não via resultado. Ao orar por ela, o Espírito Santo me mostrou que, embora seus lábios dissessem o certo, seu coração estava cheio de dúvida. Ela falava em cura, mas lá no fundo achava que Deus talvez não quisesse curá-la, que sua doença poderia ser a vontade dele. Tivemos que trabalhar primeiro o seu coração. Precisamos mostrar a ela que a cura não é um favor especial que Deus dá a poucos, mas um direito que ele pagou com o sangue precioso de Cristo. Tivemos que ajudá-la a entender que, quando Jesus levou as nossas dores e doenças na cruz, ele já pagou o preço total pela nossa cura. Não precisamos implorar por algo que já é nosso. Quando seu coração se alinhou com essa verdade, quando a fé verdadeira preencheu, suas palavras ganharam uma força incrível. Em poucos dias, os problemas que a atormentavam por anos começaram a sumir. Seu corpo respondeu porque agora havia sintonia entre o que ela dizia e o que ela acreditava. Isso nos leva a um ponto vital: a importância de falar sempre. Nosso corpo não atende a palavras soltas ou ditas de vez em quando, ele atende a repetição constante das verdades de Deus. Assim como comemos para alimentar o corpo 3 vezes ao dia, precisamos nutrir nosso corpo com declarações de vida várias vezes ao dia.
Lembro-me de um pastor no Texas que teve diabetes tipo 2. Seus níveis de açúcar estavam muito altos, e os médicos disseram que ele dependeria de insulina para sempre. Mas ele começou uma rotina de declarações sobre si mesmo que mudou tudo. Toda manhã, antes de sair da cama, ele tirava 5 minutos para dizer: meu pâncreas produz insulina na medida certa. Meu nível de açúcar no sangue está estável e normal. Cada célula minha usa o açúcar com perfeição. Meu metabolismo funciona conforme o plano perfeito de Deus. Ele repetia isso ao meio-dia e antes de dormir. Durante o dia, sempre que sentia algo ruim ou pensamentos negativos sobre sua doença, ele imediatamente os confrontava com declarações de vida. Ele não deixava que os problemas ditassem suas palavras. Em vez de dizer: meu açúcar está alto, me sinto mal, ele dizia: meu corpo está processando tudo o que comi com perfeição. Minha energia está firme e constante. Após 3 meses de falar isso sem parar, seus níveis de açúcar começaram a se ajeitar. Depois de 6 meses, o médico diminuiu a medicação e, em 1 ano, ele estava totalmente livre da diabetes. Seu pâncreas havia voltado a funcionar como antes. Isso não foi sorte. Foi o resultado de falar a palavra de Deus sobre si mesmo até que seu corpo aceitasse essas verdades. Sua fé expressa em palavras havia ativado a força de cura de Deus no seu sistema. Agora, quero falar sobre algo que muitos me perguntam. O que acontece quando declaramos a cura, mas ela não aparece logo? Significa que não temos fé o suficiente? Significa que Deus não quer nos curar? Permitam-me responder com carinho e clareza. A cura de Deus acontece em diferentes tempos. Às vezes é na mesma hora, como quando Jesus tocou nos doentes e eles ficaram limpos na hora. Outras vezes é aos poucos, como quando ele curou o cego em 2 etapas. E às vezes a cura é o resultado de um processo em que nossa fé se torna mais forte e nosso caráter se aprimora. Lembro-me de uma amiga querida na Flórida que sofria de fibromialgia. A dor era tão grande que ela mal conseguia fazer suas coisas. Ela começou a declarar a cura, mas nos primeiros meses não viu grandes mudanças. Alguns a criticaram, dizendo que talvez ela não tivesse fé. Mas o Espírito Santo me mostrou que Deus estava usando esse tempo para fortalecer a fé dela, para ensiná-la a confiar em Ele independentemente do que sentia. Nesse período, ela ganhou uma intimidade com Deus que nunca tinha tido. Aprendeu a louvar mesmo com dor, a crer mesmo sem ver. E quando seu jeito de ser estava pronto, quando sua fé tinha crescido bastante, a cura apareceu de forma maravilhosa. Ela não só foi curada da fibromialgia, mas se tornou uma poderosa intercessora que hoje ora por outros doentes. Seu tempo de espera não foi perdido, foi um preparo de Deus. Mas, deixe-me ser clara, nunca devemos usar a vontade de Deus como desculpa para a falta de fé. Sim, Deus tem seu tempo, mas também é verdade que Ele já nos deu a cura. Nossa parte é não desistir da fé, continuar falando vida sobre nosso corpo e confiar que Ele é fiel para cumprir o que promete. Ao longo desses anos de serviço, notei que há certos jeitos de agir nas pessoas que experimentam a cura de Deus. Primeiro, elas têm a certeza de que Deus quer curá-las. Elas não questionam se é a vontade dele. Elas sabem que curar é a natureza dele. Segundo, elas falam sempre. Elas não deixam que os problemas ou o que acontece ditem suas palavras. Terceiro, elas juntam suas palavras com atitudes de fé. Elas agem como se já estivessem curadas, claro, com bom senso. Deixe-me contar sobre uma mulher incrível em Los Angeles que mostra esses pontos. Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença que os médicos diziam ser progressiva e sem cura. Mas quando ela entendeu que Deus queria curá-la, algo mudou dentro dela. Todo dia, sem falta, ela se levantava e dizia: meu sistema nervoso funciona perfeitamente. Meus músculos respondem com precisão aos comandos do meu cérebro. Minha coordenação é perfeita. Cada passo que dou é com a graça de Deus. Mas ela não parou nas palavras. Começou a caminhar todo dia, mesmo sendo difícil no começo. Voltou a tocar piano, mesmo com os dedos tremendo. Continuou a dirigir, mesmo se sentindo insegura às vezes. Suas ações confirmavam suas palavras. Sua fé se mostrava tanto no que falava quanto no que fazia. E, aos poucos, os sintomas foram sumindo. Sua coordenação melhorou. Os tremores diminuíram, sua energia voltou,
e, após 2 anos de falar e agir com fé, não havia mais sinal de esclerose múltipla. Os médicos não conseguiam explicar. Segundo eles, era impossível pela ciência. Mas para nós, era apenas a força de Deus respondendo à fé dita em palavras e atos. Agora, quero falar sobre algo que considero muito importante: a necessidade de falar vida sobre o nosso corpo antes que os problemas apareçam. A prevenção divina é tão forte quanto a cura divina. Quando anunciamos a saúde de Deus sobre nós sempre, estamos criando um ambiente de vida que afasta a doença. Tenho uma amiga querida que há 30 anos começa o dia declarando: meu corpo está cheio da vida de Deus. Cada sistema funciona perfeitamente. Minhas células se renovam sem parar. Meu sangue é limpo e saudável. Meu coração é forte. Meus ossos são duros. Minha mente é clara e esperta. Estou coberta pelo sangue de Cristo, e nenhuma doença pode me tocar. Essa mulher, que hoje tem 80 anos, tem uma saúde incrível. Nunca teve uma doença grave. Sua energia é de uma pessoa de 50. Sua mente é rápida como um raio. Acredito firmemente que suas declarações diárias montaram uma barreira de proteção ao redor do seu corpo. Isso não é crendice. É fé baseada na Bíblia. Quando falamos a palavra de Deus sobre nós, estamos implantando o reino de Deus no nosso corpo físico. Estamos convidando a vida divina a dominar sobre qualquer semente de doença que tente se instalar em nós. Também quero frisar a importância do que falamos sobre os outros. Quando oramos por quem amamos, quando falamos sobre a saúde deles, nossas palavras têm força. Vi mães que declaram cura sobre seus filhos doentes testemunharem mudanças milagrosas. Vi esposas que falam vida sobre seus maridos durante doenças graves presenciarem ressurreições de verdade. Lembro-me de uma noite em Chicago em que uma mãe aflita me trouxe seu filho de 5 anos. O menino tinha leucemia e não estava reagindo bem ao tratamento. Os médicos já tinham desistido. Mas quando ensinei essa mãe a declarar vida sobre seu filho, quando lhe mostrei como falar cura sobre o sangue dele, algo sobrenatural começou a ocorrer. Toda noite, essa mãe se sentava ao lado da cama do filho e falava com o corpo dele: seu sangue é limpo e saudável. Cada célula se refaz com poder divino. Sua medula óssea produz células perfeitas. Seu sistema de defesa é forte como o de um leão. Jesus vive em você, e onde ele está, a doença não pode ficar. Ela fazia isso enquanto o menino dormia, enquanto estava acordado, sem parar. Em 3 meses, os exames de sangue mostraram uma melhora espantosa. Em 6 meses, não havia mais sinal de leucemia. Os médicos chamaram de milagre médico, mas nós sabíamos que era o poder de uma mãe que havia aprendido a declarar vida sobre o filho. Esse princípio vale também para o que falamos sobre nós mesmos quando estamos sós. O jeito que falamos do nosso corpo em particular é tão importante quanto o que falamos em público. Nunca devemos falar mal de nós mesmos. Nunca devemos concordar com a doença ou com a limitação. Nunca devemos anunciar a morte sobre o nosso corpo. Já ouvi pessoas dizerem coisas como: isso vai me matar. Estou doente e cansado. Meu corpo está se desfazendo. Não aguento mais. Essas palavras são sementes de morte que plantamos em nós. Nosso corpo as escuta e começa a obedecer. Em vez disso, devemos disciplinar nossa boca para falar só vida. Quando sentimos dor, em vez de dizer dói horrivelmente, podemos dizer: meu corpo está sendo curado. Quando nos sentimos exaustos, em vez de dizer estou esgotado, podemos declarar: minha energia está sendo renovada. Quando enfrentamos problemas, em vez de aceitar a doença, podemos anunciar a cura. Isso exige disciplina, queridos. Exige que treinemos nossa língua para falar a língua do céu, e não a da terra. Mas quando fazemos isso sempre, nosso corpo responde de forma incrível. Lembro-me de um senhor em Miami que tinha o costume de falar mal do seu corpo. Ele vivia dizendo: minhas costas estão me matando, meus joelhos não prestam mais, minha memória está falhando. E, de fato, seu corpo piorava de acordo com suas palavras. Sua dor nas costas aumentava, seus joelhos enfraqueciam, sua memória ficava confusa. Mas quando ele aprendeu a mudar o que dizia, quando começou a declarar: minhas costas são fortes como uma rocha, meus joelhos são leves e fortes, minha memória é clara e rápida, seu corpo começou a se transformar. Em 6 meses, ele estava correndo maratonas.
Sua memória havia voltado totalmente. Suas costas nunca mais doeram. A mudança foi tão grande que sua própria família ficou de queixo caído, mas para ele, era simplesmente o resultado natural de mudar a maneira como falava do seu corpo. Ele havia entendido que nossas palavras são ordens que nosso corpo segue. Permitam-me compartilhar uma verdade que o Espírito Santo me deu há muitos anos. Nosso corpo é como um servo fiel que está sempre ouvindo as ordens do seu dono. Quando falamos doença, ele diz: sim, Senhor, vou ficar doente. Quando falamos dor, ele responde: sim, Senhor, vai doer. Quando falamos limites, ele obedece: sim, Senhor, serei limitado. Mas quando falamos cura, ele declara: sim, Senhor, serei curado. Quando falamos força, ele responde: sim, Senhor, serei forte. Quando falamos vida, ele proclama: sim, Senhor, viverei. Nosso corpo não tem como resistir ao que declaramos, ele simplesmente obedece às instruções que recebe da nossa boca. Esta é uma responsabilidade enorme, mas também um poder inacreditável. Temos a capacidade de guiar nosso corpo para a saúde ou para a doença apenas pelo que falamos. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você sente que o Espírito Santo está falando através destas palavras, eu te peço que pare tudo agora e se inscreva neste canal. Não perca tempo. Clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens que vão revolucionar sua vida e saúde. Compartilhe este vídeo com todas as pessoas que precisam ouvir sobre o poder de cura de Deus. Dê seu like agora, porque cada curtida e compartilhamento é um golpe de martelo contra a doença, ajudando mais e mais pessoas a descobrir que têm poder divino para falar vida sobre o corpo. Sua atitude agora é uma semente de cura que você planta na vida de outros. Seja ousado. Clique, inscreva-se e compartilhe. Vamos juntos inundar o mundo com a palavra de vida. Agora, quero falar sobre algo que observei nos que experimentam as curas mais duradouras: a importância da gratidão em nossas declarações. Quando agradecemos a Deus pela cura antes mesmo de ela aparecer, estamos agindo no mundo da fé, onde tudo é possível. Vi pessoas que juntam suas palavras de cura com expressões de gratidão passarem por transformações mais rápidas. Em vez de só dizer estou curado, elas dizem obrigado, Senhor, porque estou curado. Em vez de declarar meu corpo funciona perfeitamente, elas proclamam eu te agradeço porque meu corpo funciona perfeitamente. A gratidão é a linguagem do céu. Quando agradecemos por algo que ainda não vemos, estamos mostrando a fé que move montanhas. Estamos dizendo que confiamos na fidelidade de Deus, não importa o que esteja acontecendo agora. Lembro-me de uma mulher em Atlanta que recebeu o diagnóstico de uma doença que afetava seus músculos. Os médicos disseram que ela perderia a capacidade de andar aos poucos, mas ela começou todos os dias, durante um ano, a agradecer a Deus por sua perfeita capacidade de se mover. Toda manhã ela se levantava e dizia: obrigado, Senhor, porque meus músculos são fortes e saudáveis. Eu te agradeço porque cada passo que dou é com a tua força. Obrigado porque meu corpo fica mais forte a cada dia. Mesmo quando os problemas pioravam, ela mantinha a gratidão. E, depois de um ano de gratidão constante, os médicos não acharam mais a doença. Seus músculos não só estavam fortes, mas mais fortes do que antes do diagnóstico. Sua gratidão havia ativado a força criadora de Deus no seu sistema muscular. Também quero frisar a importância de dizer a identidade correta sobre o nosso corpo. Muitas pessoas se identificam com a doença. Elas dizem: eu sou diabético, eu sou artrítico, eu sou canceroso. Mas quando nos identificamos com a doença, damos a ela permissão para ficar para sempre no nosso corpo. Em vez disso, devemos dizer quem realmente somos: eu sou filho de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou mais que vencedor. Quando dizemos quem somos de verdade, nosso corpo se alinha com essa identidade divina. Lembro-me de um pastor em Fênix que lutou contra a depressão por anos. Ele se sentia tão ligado à doença que dizia: eu sou depressivo. Mas quando ele aprendeu a declarar: eu sou filho de Deus, cheio de alegria, sou templo do Espírito Santo, onde mora a paz, sou a justiça de Deus em Cristo, e na sua presença alegria total, sua química cerebral começou a mudar. Não foi na mesma hora, mas aos poucos a depressão perdeu a força sobre ele.
Sua mente se renovou, sua maneira de ver as coisas mudou, e hoje, anos depois, ele é um dos pastores mais alegres que conheço. Sua identidade verdadeira havia vencido a mentira da doença mental. Isso me leva a um ponto vital: a importância de renovar a nossa mente junto com a declaração de cura sobre o nosso corpo. Nossos pensamentos e nossas palavras estão totalmente ligados. Se nossa mente está cheia de medo, dúvida e coisas ruins, será difícil que nossas palavras tenham força. Devemos encher nossa mente com a palavra de Deus. Precisamos pensar nas suas promessas de cura. Devemos imaginar nosso corpo funcionando perfeitamente. Quando renovamos nossa mente, nossas palavras saem naturalmente de um lugar de fé e certeza. Vi pessoas que dedicam tempo todos os dias para meditar em versículos como "pelas suas chagas fomos sarados" ou "eu sou o Senhor que te cura" passarem por transformações mais rápidas. Sua mente renovada alimenta a fé, e a fé se expressa em palavras cheias de poder. Lembro-me de uma enfermeira em Seattle que trabalhava muito com pacientes em estado grave. Aos poucos, o ambiente de morte acabou afetando a própria saúde dela. Ela começou a ter várias doenças. Mas quando aprendeu a renovar a mente com a palavra de Deus, quando começou a meditar nas promessas de cura, seu olhar mudou. Passou a ver seus pacientes não como vítimas, mas como candidatos a milagres. Começou a declarar cura sobre eles também. E não só ela mesma foi curada, como se tornou um instrumento de cura para os outros. Sua mente renovada havia transformado não só seu corpo, mas seu trabalho. Agora, quero abordar algo que confunde muitos: a relação entre nossas palavras de fé e o tratamento médico. Alguns acham que, se declaramos cura, não devemos procurar ajuda médica. Outros pensam que, se procuramos o médico, não temos fé. Permitam-me esclarecer isso. Os médicos e a medicina são presentes de Deus. Ele deu sabedoria aos profissionais para que possam ajudar no processo de cura. Não há problema em confiar em Deus para a cura e, ao mesmo tempo, fazer um tratamento médico. Vi pessoas que juntam suas palavras de fé com o tratamento médico terem resultados incríveis. Seus corpos respondem melhor aos remédios, se recuperam mais rápido das cirurgias, sentem menos efeitos colaterais. A fé e a medicina, trabalhando juntas, dão resultados melhores do que qualquer uma separada. Lembro-me de um senhor em Dallas que teve câncer de próstata. Ele decidiu fazer o tratamento indicado pelos médicos, mas também começou a declarar cura sobre o corpo. Todos os dias, enquanto fazia quimioterapia, ele dizia: "Este tratamento está sendo guiado pela sabedoria de Deus. Cada remédio que entra no meu corpo destrói só as células do câncer e fortalece as células saudáveis. Meu corpo atende perfeitamente a este tratamento. Estou sendo curado tanto pela força de Deus quanto pela medicina que ele providenciou." Seu oncologista ficou impressionado com a resposta dele ao tratamento. Ele não teve os efeitos colaterais comuns da quimio. Seu corpo se recuperou mais rápido do que o esperado e, após 6 meses, estava totalmente livre do câncer. Suas palavras de fé haviam potencializado a eficácia do tratamento médico. Isso nos ensina que Deus pode usar várias formas para trazer a cura. Às vezes é na hora e sobrenatural, às vezes é aos poucos e natural. Às vezes é uma mistura dos dois. O importante é manter a fé e as palavras positivas, não importa o caminho que Deus escolha. Também quero falar sobre a importância de continuar falando mesmo quando os problemas parecem piorar. Notei que, às vezes, bem antes de a cura aparecer, os sintomas podem ficar mais fortes. Isso não quer dizer que não está funcionando, quer dizer que estamos na batalha final. Lembro-me de uma mulher em Boston que estava declarando cura para o seu coração por meses. Bem quando começou a melhorar, ela teve um problema em que os sintomas pioraram muito. Muitos disseram para ela parar de falar em cura, porque era óbvio que não estava dando certo. Mas o Espírito Santo lhe mostrou que aquilo era a última resistência do inimigo. Ela aumentou suas declarações. Em vez de diminuir a fé, ela fez crescer. Declarou com mais convicção: "Meu coração é forte e saudável. Cada batida é perfeita. Minha circulação está ótima. Este problema não tem poder sobre mim porque eu sou mais que vencedora." Em poucos dias, ela não só se recuperou do problema, mas experimentou uma cura completa. Seu coração funcionava melhor do que nunca. Sua insistência em falar vida, mesmo quando os sintomas diziam o contrário, resultou em uma vitória total.
Isso me lembra a importância de estarmos perto de pessoas que apoiam nossas palavras de fé. O ambiente em que vivemos pode fortalecer ou enfraquecer o que dizemos. Quando estamos com pessoas que vivem falando em doença, morte e limites, fica mais difícil manter nossas declarações de vida. Busquem a companhia de quem fala fé, de quem declara vida, de quem acredita na força de Deus para curar. Gente, só um minutinho aqui. Queria fazer uma pausa super rápida no nosso papo de hoje para compartilhar algo que, de verdade, transformou a minha vida. Talvez você já tenha sentido isso. A gente enfrenta os problemas que parecem impossíveis de resolver, e a gente se pergunta o que eu estou fazendo de errado. Eu passei por isso muitas vezes. Foi quando, por indicação, eu encontrei um livro que mudou completamente a minha forma de pensar e agir. O nome dele é Guia da Mulher Sábia. Esse livro não é só teoria. Ele é um verdadeiro guia prático para a gente aprender a lidar com aqueles desafios que a falta de sabedoria acaba causando no nosso dia a dia, seja em casa, nos relacionamentos ou até na nossa vida pessoal. Ele me ajudou a tomar decisões mais acertadas, a enxergar as situações de um jeito diferente e a ter muito mais paz. Foi uma mudança de chave. E para quem se interessar, o livro está com uma oferta especial. Na descrição, tem um link onde você consegue adquirir o seu e ainda ganha, de bônus, um devocional de 30 dias para continuar essa jornada de crescimento. É uma dica de coração, porque eu sei o poder que esse conhecimento tem. E agora, bora voltar para o nosso conteúdo. Evitem quem só fala das doenças, de quem reclama das dores, de quem anuncia limites. Sua fé precisa ser alimentada pelo ambiente certo. Vi pessoas que se juntam a grupos de oração onde se declara cura passarem por transformações mais rápidas. A força coletiva das palavras de fé cria um ambiente onde os milagres acontecem com mais facilidade. Quando 2 ou 3 pessoas concordam em declarar cura, o poder se multiplica muito. Lembro-me de um grupo de mulheres em Nashville que se reunia toda semana para declarar cura umas sobre as outras. Cada uma tinha problemas de saúde diferentes, mas elas prometeram não falar dos sintomas, só da cura. Elas se revezavam para falar vida sobre cada uma do grupo. Em 6 meses, todas tinham melhorado muito. Algumas foram curadas completamente, outras sentiram um grande alívio, mas todas foram transformadas pelo poder das declarações em grupo. A união delas em proclamar vida havia criado um ambiente onde a cura era certa. Também quero frisar a importância de sermos detalhistas no que declaramos. Em vez de só dizer estou saudável, é mais forte declarar a cura sobre partes específicas do nosso corpo. Nosso corpo atende melhor a instruções claras e detalhadas. Por exemplo, se você tem problemas de vista, não diga apenas, meus olhos estão bem. Declare, meus olhos enxergam com clareza total. Minha visão é 100%. Minhas córneas são transparentes. Minhas retinas estão saudáveis. Meus nervos ópticos transmitem as imagens perfeitamente. Eu consigo ver de longe e de perto sem dificuldade. Se você tem problemas de audição, declare: meus ouvidos escutam perfeitamente, meus tímpanos vibram do jeito certo. Meus nervos auditivos transmitem sons com clareza. Consigo ouvir sussurros e entender conversas em lugares barulhentos. Meu equilíbrio está perfeito. A precisão das nossas declarações mostra uma fé detalhada. Mostra que não acreditamos só na cura em geral, mas que temos fé em cada parte do nosso corpo. Esse tipo de fé específica dá resultados específicos. Lembro-me de um músico em Nashville que estava perdendo a audição no ouvido direito. Sua carreira estava em risco porque ele não conseguia distinguir bem os instrumentos. Mas quando ele aprendeu a fazer declarações específicas sobre sua audição, quando começou a falar em detalhes sobre cada parte do seu ouvido, algo maravilhoso aconteceu. Ele dizia: meu ouvido direito escuta cada nota perfeitamente. Meu tímpano vibra com precisão. Meus ossículos do ouvido transmitem os sons com clareza. Minha cóclea processa as frequências corretamente. Consigo distinguir cada instrumento numa orquestra. Em 3 meses, sua audição havia voltado completamente. Ele escutava melhor do que antes de começar a perder a audição. Sua precisão havia direcionado o poder de cura de Deus diretamente para as áreas que precisavam. Ele não deixou nada ao acaso, declarou vida sobre cada parte do seu sistema auditivo. Agora, quero falar sobre algo que considero fundamental: a importância de declarar não só a cura do corpo, mas a cura das emoções. Nossos sentimentos afetam muito nosso físico.
Estresse, ansiedade, tristeza, mágoa, raiva, tudo isso pode se manifestar como doenças no corpo. Devemos declarar a cura do nosso coração emocional com a mesma fé que declaramos a cura do corpo. Devemos proclamar: meu coração está cheio de paz. Minha mente está calma. Minhas emoções estão em equilíbrio. Estou livre de ansiedade e depressão. A alegria do Senhor é a minha força. Vi pessoas que lutavam contra doenças físicas por anos encontrarem a cura quando finalmente resolveram as feridas emocionais que estavam por baixo, quando perdoaram, quando se livraram da mágoa, quando declararam a cura emocional. Seus corpos físicos responderam com a cura. Lembro-me de uma mulher em Portland que tinha fortes dores de cabeça por 15 anos. Tentou todos os tratamentos sem sucesso, mas quando o Espírito Santo lhe mostrou que as dores estavam ligadas à mágoa que ela guardava do ex-marido, tudo mudou. Ela começou a declarar não só a cura da cabeça, mas o perdão e a liberdade emocional. Declarava: eu perdoo totalmente meu ex-marido. Eu me liberto de toda mágoa e ressentimento. Meu coração está cheio de paz. Minha mente está tranquila. Minha cabeça está livre de dor. Meus vasos sanguíneos estão relaxados e saudáveis. Em poucas semanas, suas dores de cabeça sumiram por completo. Ela não só encontrou a cura física, mas a liberdade emocional. Seu coração curado resultou em um corpo curado. Suas palavras abordaram tanto a raiz emocional quanto o problema físico. Isso me leva a algo que quero frisar: a importância de olhar para o nosso coração enquanto declaramos a cura sobre o corpo. Se há áreas de erro, falta de perdão, mágoa ou rebeldia no nosso coração, elas podem bloquear a cura. Não estou dizendo que toda doença é resultado de algo errado. Isso seria injusto e falso. Mas digo que um coração limpo e puro é o melhor ambiente para a cura acontecer. Quando o nosso coração está em sintonia com Deus, nossas declarações têm mais força. Lembro-me de um senhor em Las Vegas que estava declarando cura para sua diabetes por meses sem ver resultados. Ao orar por ele, o Espírito Santo me mostrou que ele tinha mágoa no coração de Deus pela morte da esposa. No fundo, ele estava resistindo à cura porque achava que não merecia. Tivemos que trabalhar o coração dele primeiro. Ele precisou perdoar a Deus. Mesmo que Deus não precise de perdão, ele precisava se livrar da mágoa. Precisou aceitar o amor de Deus de novo. Precisou entender que a cura era um presente de graça, não algo a ser conquistado. Quando seu coração sarou, quando a mágoa foi embora, quando ele voltou a confiar no amor de Deus, suas palavras de cura ganharam um novo poder. Em poucas semanas, seus níveis de açúcar voltaram ao normal. Sua diabetes desapareceu. Seu coração curado havia liberado a cura no seu corpo. Também quero falar sobre a importância de declarar vida sobre nossos pensamentos e nossa mente. Nossos pensamentos afetam muito nosso corpo. Pensamentos negativos, de medo ou tristeza podem se manifestar como doenças físicas. Devemos declarar: meus pensamentos estão alinhados com a mente de Cristo. Minha mente está cheia de paz. Meus pensamentos são limpos e positivos. Eu tenho a mente de Cristo. Meus pensamentos geram vida no meu corpo. Quando renovamos nossa mente, nosso corpo responde com a cura. Vi pessoas que lutavam contra doenças mentais encontrarem a liberdade quando aprendem a declarar cura sobre seus pensamentos. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, tudo pode responder à força das declarações de fé sobre a nossa mente. Lembro-me de uma jovem em Denver que lutava contra crises de pânico por anos. Eram tão fortes que ela não conseguia viver normalmente. Mas quando aprendeu a declarar cura sobre a mente, quando começou a proclamar: minha mente está em perfeita paz. Meus pensamentos estão sob controle. Eu não tenho espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. A paz de Deus guarda meu coração e minha mente. As crises de pânico começaram a diminuir. Toda vez que sentia uma crise chegando, ela imediatamente começava a declarar essas verdades. Em vez de deixar o pânico dominar seus pensamentos, ela os direcionava para a verdade de Deus. Em 6 meses, as crises de pânico desapareceram totalmente. Sua mente havia sido renovada pela força das suas palavras. Quero falar também sobre a importância de incluir a família nas nossas declarações de cura. Quando todos se unem para declarar vida sobre um membro doente, o poder se multiplica. Filhos que declaram cura sobre os pais,
pais que proclamam vida sobre os filhos, casais que se juntam nas palavras de fé, tudo isso cria um ambiente forte para a cura. Lembro-me de uma família em Chicago em que o pai recebeu o diagnóstico de uma doença grave. Em vez de ficarem tristes, eles decidiram se unir para declarar cura sobre ele. Todo dia, eles se reuniam ao redor da cama, e cada um declarava a vida sobre o corpo dele. Os filhos diziam: Pai, você é forte e saudável. Seu corpo está cheio da vida de Deus. A esposa dizia: Meu marido viverá e não morrerá. Seu corpo está sendo curado completamente. Até os netinhos falavam: Vovô está bom e forte. Essa família transformou o que seria um tempo de luto em um tempo de fé. Suas declarações juntas criaram um ambiente onde a cura era certa. Em 6 meses, o pai estava totalmente livre da doença. Sua família havia, literalmente, declarado vida sobre a morte. Também quero frisar a importância de ensinar nossos filhos a declarar vida sobre o próprio corpo desde cedo. Quando as crianças aprendem a falar cura sobre si mesmas, elas desenvolvem uma fé natural que as protege a vida toda. Em vez de deixar nossos filhos dizerem: Estou doente, podemos ensiná-los a declarar: Meu corpo está sendo curado. Em vez de dói, eles podem dizer: Meu corpo está forte e saudável. Em vez de não consigo, eles podem proclamar: Eu posso fazer tudo em Cristo que me fortalece. Vi crianças que aprendem a declarar vida desde pequenas crescerem com uma saúde incrível. Raramente ficam doentes. Quando se machucam, se recuperam rápido. Desenvolvem um sistema de defesa forte porque suas palavras criaram um ambiente de vida em seus corpos. Lembro-me de uma menina de 8 anos em Miami que teve asma grave. Seus pais poderiam ter aceitado o diagnóstico e se conformado com uma vida de remédios e limites. Mas, em vez disso, a ensinaram a declarar: Meus pulmões são fortes como os de um atleta. Eu respiro fundo e sem dificuldade. Meu sistema respiratório funciona perfeitamente. Jesus vive em mim, e onde ele está, a doença não pode ficar. Essa menina começou a declarar essas verdades sobre seus pulmões várias vezes ao dia. Em 6 meses, não havia mais sinal de asma. Seus pulmões funcionavam perfeitamente. Hoje, 10 anos depois, ela é uma atleta de destaque na escola. Suas declarações de criança resultaram em uma cura que durou. Isso me leva a algo que quero frisar: a importância de manter as declarações mesmo depois de sermos curados. Muitas pessoas declaram a cura até se sentirem melhores e depois param. Mas nossas declarações não servem só para conseguir a cura, servem para manter a saúde. Devemos continuar declarando vida sobre nosso corpo como um hábito diário de manutenção espiritual. Assim como escovamos os dentes para cuidar da boca, devemos declarar cura todo dia para manter a saúde de Deus. Vi pessoas que param de falar vida sobre o corpo depois de curadas, às vezes, terem os problemas de volta. Não porque Deus tirou a cura, mas porque elas pararam de manter o ambiente de vida que suas palavras criavam. Lembro-me de um senhor em San Antônio que foi curado de artrite grave por meio das palavras de fé. Por meses depois da cura, ele continuou a declarar vida sobre suas juntas. Seu corpo continuava leve e sem dor, mas aos poucos ele começou a esquecer suas declarações diárias. Depois de 1 ano sem falar vida sobre o corpo, começou a sentir rigidez nas juntas de novo. A dor voltou aos poucos. Só quando voltou a declarar diariamente é que sentiu alívio outra vez. Ele havia aprendido que a cura não é só um evento, mas uma forma de viver. Quero falar sobre algo que observei nos que experimentam as curas mais duradouras. Eles entendem que são templos do Espírito Santo. Quando percebemos que nosso corpo é a morada de Deus, queremos naturalmente mantê-lo na melhor condição possível. Declaramos a cura não só porque queremos nos sentir bem, mas porque queremos que a casa de Deus esteja em perfeitas condições. Quando temos essa certeza, nossas palavras têm uma razão mais profunda. Não é só por nós, é por aquele que vive em nós. Lembro-me de uma mulher em Seattle que lutou contra várias doenças por anos. Nada parecia funcionar até que ela compreendeu que seu corpo era o templo do Espírito Santo. Quando ela entendeu que Deus, de fato, morava nela, tudo mudou. Ela começou a declarar: Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Precisa estar em perfeitas condições para a glória de Deus. Cada célula, cada órgão, cada sistema deve funcionar perfeitamente porque Deus vive aqui.
Sua motivação mudou de querer melhorar para dar glória a Deus, e seu corpo respondeu com a cura total. Também quero frisar a importância de juntar nossas declarações com a adoração. Quando louvamos a Deus enquanto declaramos a cura, criamos um ambiente de céu onde os milagres acontecem facilmente. A adoração e as palavras de fé trabalham juntas para criar um ambiente sobrenatural. Vi pessoas que adoram enquanto declaram a cura terem transformações mais rápidas. Sua fé cresce durante o louvor, e suas palavras ganham mais poder. A combinação é explosiva no mundo espiritual. Lembro-me de uma noite em Detroit em que uma mulher com câncer em estado grave veio para a oração. Enquanto eu orava, ela começou a adorar a Deus de todo o coração. Enquanto louvava, ela começou a declarar: "Obrigado, Senhor, porque estou curada. Eu te louvo porque o câncer não tem força sobre mim. Eu te adoro porque sou mais que vencedora." Sua adoração e suas palavras se uniram em uma sinfonia de fé que tocou o coração de Deus. Naquele momento, ela sentiu um calor sobrenatural pelo corpo. No dia seguinte, os médicos não encontraram mais sinal de câncer. Sua adoração havia ativado a força das suas palavras. Quero falar sobre a importância de declarar cura sobre os nossos órgãos vitais de forma específica. Nosso coração, fígado, rins, cérebro, todos precisam de palavras de vida diretas. Quando somos detalhistas no que declaramos, vemos resultados detalhados. Para o coração, declare: "Meu coração bate no ritmo perfeito. Minhas artérias são limpas e flexíveis. Minha pressão está ideal. Meu coração bombeia sangue com eficiência para todo o meu corpo. Cada batida é forte e constante." Para o fígado, proclame: "Meu fígado filtra e limpa meu sangue perfeitamente. Ele processa todas as coisas ruins com eficiência. Ele se refaz sem parar, produz todas as enzimas necessárias. Ele funciona conforme o plano perfeito de Deus." Para os rins, declare: "Meus rins filtram e purificam meu sangue perfeitamente. Eliminam todos os resíduos com eficiência. Mantêm o equilíbrio perfeito dos líquidos. Produzem hormônios na quantidade certa. Funcionam como relógios suíços." Para o cérebro, proclame: "Meu cérebro funciona com clareza total. Meus neurônios se comunicam com eficiência. Minha memória é rápida e precisa. Minha concentração é excelente. Minha mente está esperta e focada." Essas declarações específicas direcionam a força de cura de Deus diretamente para os órgãos que precisam. Não deixam nada ao acaso. Cobrem cada função vital do nosso corpo. Também quero falar sobre a importância de declarar cura sobre o nosso sistema de defesa nestes tempos. É crucial que ele funcione perfeitamente. Nossas palavras podem fortalecê-lo muito. Declare: "Meu sistema de defesa é como um exército poderoso. Ele reconhece e destrói toda ameaça à minha saúde. Meus glóbulos brancos são numerosos e eficazes. Meu corpo produz os anticorpos perfeitos. Eu sou imune a toda doença e vírus." Vi pessoas que falam sempre em força sobre o sistema de defesa raramente ficarem doentes mesmo quando há epidemias por perto. Elas continuam saudáveis. Suas palavras criaram uma barreira de proteção invisível, mas forte. Lembro-me de uma época de gripe muito forte em Minneapolis, em que uma igreja inteira decidiu declarar força sobre seus sistemas de defesa enquanto a cidade estava sendo afetada pela doença. Essa igreja de 1.000 pessoas teve apenas 2 casos leves de gripe. Suas declarações em grupo criaram uma proteção para todos. Quero falar sobre algo que observei nos que experimentam curas milagrosas. Eles têm uma atitude de esperança. Não só falam em cura, eles esperam a cura. Eles vivem na expectativa de que a qualquer momento seu corpo vai se alinhar totalmente com o que disseram. Essa esperança não é uma pressão ansiosa, mas uma confiança alegre. Eles sabem que Deus é fiel, que suas promessas são verdadeiras, que suas palavras estão em acordo com o que Ele quer. Eles vivem na certeza de que a cura é inevitável. Lembro-me de um senhor em Fênix que estava paralisado da cintura para baixo por 5 anos. Enquanto declarava a cura, ele mantinha uma atitude de esperança alegre. Todo dia ele acordava pensando: talvez hoje seja o dia em que eu volte a andar. Sua esperança não era desespero disfarçado, mas fé verdadeira. Ele sabia que Deus havia prometido a cura e vivia na certeza de que suas palavras acabariam se manifestando.
E, depois de 2 anos de declarações constantes com essa esperança, ele sentiu movimento nas pernas pela primeira vez em 7 anos. Em 6 meses, ele estava andando normalmente. Sua esperança havia mantido sua fé viva nos momentos difíceis. Havia criado um ambiente de possibilidade onde o milagre pôde acontecer. Finalmente, quero falar sobre a importância de sermos um testemunho vivo da força das nossas palavras. Quando somos curados por meio de declarar vida sobre o corpo, temos a obrigação de compartilhar essa verdade com os outros. Nosso testemunho pode despertar a fé de outras pessoas para a própria cura. Não guardemos para nós o que Deus fez. Compartilhemos como nossas palavras transformaram nosso corpo. Ensinemos aos outros a falar vida sobre si mesmos. Sejamos instrumentos para multiplicar a força de cura de Deus. Lembro-me de uma mulher em Orlando que foi curada de lúpus através das palavras de fé. Em vez de guardar a história só para ela, ela começou a ensinar os outros. Organizou grupos onde as pessoas aprendiam a declarar vida. Em 5 anos, ela foi instrumento de cura para mais de 200 pessoas. Sua história se tornou uma fonte de esperança para muitos. Sua experiência havia ativado a fé de centenas de pessoas que agora também estavam sendo curadas. Ela havia multiplicado a força das suas próprias palavras ao ensinar os outros a fazer o mesmo. Queridos amigos, ao terminar esta mensagem, quero deixar vocês com esta verdade essencial. Vocês têm a autoridade de Deus para falar vida ao seu corpo. Vocês não são vítimas indefesas da doença. Vocês não estão à mercê dos diagnósticos médicos. Vocês foram presenteados com a força de Deus para declarar cura sobre a sua carne. Suas palavras têm poder de criar. Sua fé pode mover montanhas. Sua declaração pode transformar seu corpo. Mas lembrem-se que não é a sua força, mas a dele. Não é o seu poder, mas o do Espírito Santo. Não é a sua sabedoria, mas a de Cristo. Mantenham-se humildes ao usar essa autoridade. Deem toda a glória a Deus quando forem curados. Lembrem-se que vocês são apenas instrumentos nas mãos dele, vasos de honra para sua glória. Comecem hoje mesmo a declarar vida sobre o corpo. Sejam detalhistas, sejam constantes, sejam cheios de esperança. Juntem suas palavras com adoração, gratidão e ações de fé. Mantenham o coração limpo e a mente renovada. Cerquem-se de pessoas que apoiam sua fé e lembrem-se, queridos, que a cura não é só para vocês. É para que vocês possam ser instrumentos mais eficazes nas mãos de Deus. É para que possam servir melhor ao reino dele. É para que possam ser testemunho do seu poder e amor. Ao longo de todos esses anos de serviço, entendi que toda cura que Deus dá tem um propósito maior do que o nosso conforto pessoal. Quando declaramos vida sobre o nosso corpo e somos transformados, nos tornamos cartas vivas que outros podem ler. Nossa história se torna o combustível para a fé de outros. Lembro-me de uma amiga querida em Tampa que foi curada de uma doença nos ossos por meio de declarações constantes de fé. Ela poderia ter ficado quieta sobre o milagre, aproveitando sua nova saúde. Mas o Espírito Santo lhe mostrou que sua cura era uma plataforma para a glória dele. Ela começou a compartilhar sua história em pequenos grupos, depois em igrejas e, por fim, em grandes eventos. Toda vez que ela contava como havia falado vida sobre seus ossos e como Deus havia respondido, ela via fé nascer nos olhos de quem a escutava. Sua história se tornou semente que brotava em corações sem esperança. Nos últimos 5 anos, mais de 1.000 pessoas foram curadas depois de ouvirem seu testemunho. Não porque as palavras dela tinham força mágica, mas porque sua experiência de verdade ativou a fé adormecida em outros. Sua cura individual havia se multiplicado em curas em grupo. Isso me leva a uma verdade profunda que quero dividir com vocês. Quando aprendemos a falar vida sobre o nosso próprio corpo, desenvolvemos uma sensibilidade especial para falar vida sobre os outros. Nossa fé pessoal se expande para uma fé que intercede. Nos tornamos guerreiros de oração que podem lutar batalhas de cura pelos outros. Observei que aqueles que foram curados por meio de suas próprias palavras desenvolvem uma autoridade única ao orarem pelos outros. Eles sabem, não só na teoria, mas na prática, que as palavras de fé podem transformar corpos doentes. Essa certeza lhes dá uma coragem que entra no mundo espiritual. Lembro-me de um senhor em Kansas City que foi curado de diabetes através das palavras de fé. Após a mudança, ele começou a visitar hospitais locais, não como pastor,
mas simplesmente como alguém que sabia que as palavras tinham poder para curar. Ele se sentava ao lado das camas de pacientes que haviam perdido a esperança e começava a declarar vida sobre o corpo deles, não com arrogância ou presunção, mas com a humildade de alguém que havia passado pelo vale da doença e encontrado a saída pela fé dita em palavras. Suas declarações sobre os outros começaram a gerar milagres. Pacientes sem chance começaram a melhorar. Doenças graves começaram a sumir. Os médicos começaram a procurar explicações científicas para as melhoras que vinham depois das suas visitas. O que havia começado como sua cura pessoal havia se tornado um trabalho de cura para centenas de pessoas. Sua experiência individual havia equipado sua fé para crer pelos outros de um jeito que não seria possível sem ter passado primeiro pela sua própria jornada de cura. Também notei que, quando as famílias aprendem juntas a falar vida sobre o corpo dos seus membros, cria-se uma cultura de fé que passa de geração em geração. Crianças que crescem ouvindo declarações de vida sobre seus corpos se tornam adultos que naturalmente declaram cura sobre suas próprias famílias. Lembro-me de uma família de 3 gerações em Mênfis que adotou essa prática. Os avós aprenderam a falar vida sobre si mesmos e foram curados de várias doenças da idade. Eles ensinaram aos filhos, que por sua vez ensinaram aos netos. Essa família criou o hábito de começar o dia com declarações de cura em grupo. Antes do café da manhã, eles se reuniam, e cada membro falava a vida sobre os outros. Vovó, seus ossos são fortes e leves. Pai, seu coração bate no ritmo perfeito. Mãe, sua energia é muita. Irmão, sua mente é clara e focada. Em 10 anos, essa família não teve uma única doença grave. Quando outros membros da comunidade perguntavam qual era o segredo daquela saúde incrível, eles compartilhavam abertamente sobre o poder de falar vida uns sobre os outros. O testemunho da família se tornou uma inspiração para toda a comunidade. Isso me leva a algo que considero fundamental: a importância de ensinar nossos filhos não só a falar vida sobre o próprio corpo, mas também sobre o corpo dos outros. Quando as crianças aprendem desde cedo que suas palavras podem trazer cura para os outros, elas desenvolvem uma compaixão sobrenatural e uma fé sem limites. Vi crianças pequenas orarem por avós doentes com uma fé tão pura que quebra barreiras que os adultos não conseguem. Suas declarações inocentes, sem as dúvidas e limites dos adultos, carregam uma força que muitas vezes gera milagres na mesma hora. Lembro-me de uma menina de 6 anos em Portland, cuja avó estava internada com pneumonia grave. Os médicos diziam que ela tinha poucas chances de sobreviver, mas essa pequena, que havia aprendido a declarar vida sobre o próprio corpo quando sentia dores, decidiu falar vida sobre a avó. Ela ficou ao lado da cama do hospital, pôs suas mãozinhas no peito da avó e, com a fé simples de uma criança, declarou: "Vovó, seus pulmões estão limpos e fortes. Você respira fácil. Jesus está curando seu corpo agora mesmo. Você vai ficar boa porque eu estou falando isso." Naquela mesma noite, a condição da avó começou a melhorar muito. Em 3 dias, ela estava respirando sem aparelhos. Em 1 semana, teve alta do hospital, totalmente recuperada. Os médicos chamaram de recuperação milagrosa, mas a família sabia que tinha sido resultado das palavras de fé de uma criança que acreditou sem duvidar. Essa experiência não só curou a avó, mas transformou a maneira de toda a família entender o poder que Deus colocou nas palavras dos seus filhos. A menina cresceu com uma certeza profunda de que suas palavras podiam mudar as coisas e se tornou uma intercessora poderosa que, hoje adulta, é usada por Deus para trazer cura a milhares. Também quero falar sobre a importância de declarar vida sobre aqueles que não podem falar por si mesmos. Bebês, idosos com problemas de memória, pessoas em coma, todos precisam que outros falem vida sobre seus corpos. Nossas declarações podem ser a diferença entre a vida e a morte para esses seres preciosos. Lembro-me de uma enfermeira de UTI em Baltimore que havia aprendido a declarar vida sobre seu próprio corpo depois de uma luta pessoal contra o câncer. Quando voltou ao trabalho, começou a declarar vida em silêncio sobre cada paciente que cuidava. Enquanto olhava os sinais vitais, ela dizia: "Este coração bate forte e constante." Enquanto dava remédios, ela proclamava: "Este corpo responde perfeitamente a este tratamento." Enquanto trocava curativos, ela declarava: "Esta pele se cura rápido e totalmente." Em 6 meses, a UTI dela teve o maior índice de recuperação do hospital. Pacientes sem esperança começaram a melhorar sem explicação. Famílias que haviam desistido começaram a ver milagres.
A direção do hospital não conseguia explicar estatisticamente porque a unidade dela era sempre a melhor em recuperação, mas ela sabia que era força de declarar vida sobre aqueles que não podiam fazê-lo. Sua prática secreta de palavras de fé havia se tornado um trabalho de cura escondido que transformava não só corpos doentes, mas famílias inteiras que recuperavam a esperança ao ver seus entes queridos melhorarem contra todas as expectativas médicas. Isso me leva a uma verdade que o Espírito Santo me deu há muitos anos. Quando declaramos vida sobre os outros, não estamos só abençoando o corpo deles, estamos ativando a fé adormecida no coração deles. Nossas palavras podem despertar a fé que eles nem sabiam que tinham. Vi pessoas que haviam perdido totalmente a esperança na cura começarem a crer de novo quando outros declararam vida sobre seus corpos com autoridade e certeza. As palavras de fora ativaram a fé de dentro, criando uma conexão forte entre a fé de quem ora e a fé pessoal. Lembro-me de um pastor em Detroit que caiu em depressão profunda depois de um diagnóstico grave. Ele havia perdido não só a esperança na cura, mas também a fé em Deus. Havia se conformado em morrer e parado de orar ou ler a Bíblia. Mas sua igreja se uniu para declarar vida sobre ele todos os dias. Durante as reuniões, nas orações, nas conversas, eles sempre proclamavam: nosso pastor está curado e forte. Seu corpo está cheio da vida de Deus. Ele viverá e não morrerá para falar das obras do Senhor. No começo, ele rejeitava as palavras deles, dizendo para não perderem tempo. Mas aos poucos, a constância da fé deles começou a penetrar o desespero dele. As palavras de vida começaram a acordar algo no coração dele que estava dormente. Depois de 3 meses de declarações em grupo sobre ele, ele começou a sentir um pequeno retorno da esperança. Depois de 6 meses, ele recuperou a fé e começou a declarar vida sobre si mesmo de novo. Depois de 1 ano, estava totalmente livre da doença que deveria tê-lo matado. As palavras da igreja não só trouxeram cura ao corpo, mas ressuscitaram a fé morta dele. Sua história se tornou uma poderosa prova de como as declarações de quem intercede podem ativar a fé pessoal e produzir milagres que pareciam impossíveis. Também quero frisar a importância de declarar vida sobre nossas comunidades e nações. Os princípios que usamos para nosso corpo podem se expandir para cobrir grupos maiores. Quando declaramos cura sobre nossa cidade, nosso estado, nosso país, estamos usando a autoridade espiritual sobre territórios inteiros. Participei de reuniões onde grupos de pessoas de fé se uniram para declarar cura sobre epidemias que afetavam suas comunidades. Vimos as taxas de infecção caírem, os números de mortes diminuírem, a cura de Deus se manifestar em toda a comunidade em resposta às declarações em grupo. Lembro-me de um evento em Atlanta durante uma época de gripe muito forte. Em vez de focarmos só na oração individual, decidimos declarar cura em grupo sobre toda a cidade. Centenas de pessoas se uniram para proclamar: Atlanta está coberta pelo sangue de Cristo. A doença não tem poder sobre esta cidade. A cura de Deus corre por cada bairro, cada casa, cada pessoa. Nas 2 semanas seguintes, as autoridades de saúde informaram uma queda inexplicável nos casos de gripe na área de Atlanta. Enquanto outras cidades parecidas continuavam a ter muitos casos, Atlanta teve uma melhora que fugia às estatísticas. Isso não foi acaso. Foi o resultado de pessoas que entenderam que a mesma força que cura um corpo pode curar um grupo inteiro quando é usada com fé e união. Permitam-me falar também sobre a importância de manter a humildade enquanto usamos essa autoridade para declarar vida. A força que passa pelas nossas palavras não é nossa, é de Deus. Somos apenas canais do poder dele, não a fonte. Quando somos curados ou vemos milagres em resposta às nossas palavras, devemos ter o cuidado de dar toda a glória a Deus. O orgulho pode bloquear a força dele e transformar o que deveria ser um trabalho de cura em uma mostra do ego humano. Vi trabalhos de cura muito fortes serem interrompidos quando as pessoas começaram a pegar o crédito pelos milagres que viam. Elas esqueceram que eram apenas instrumentos nas mãos do Mestre. O orgulho delas fechou as janelas do céu que estavam abertas para os milagres. Lembro-me de um senhor em Fênix que havia sido curado de forma incrível e começado a ver milagres ao orar pelos outros. No início, ele era humilde e sempre falava de Deus, mas aos poucos começou a gostar da atenção que recebia. Começou a falar mais do seu dom de cura do que da força de Deus. Passou a cobrar pelas orações. Se promoveu como um curador especial e, aos poucos, a força que corria através dele começou a diminuir. Ele parou de ver milagres completamente.
Seu orgulho havia bloqueado a unção que uma vez havia agido de forma poderosa por meio dele. Ele teve que se humilhar, se arrepender e lembrar que era apenas um vaso, não a fonte. Quando voltou a ser verdadeiramente humilde, quando voltou a dar toda a glória a Deus, o poder retornou, mas ele havia aprendido uma lição valiosa sobre a importância de ter o coração certo enquanto Deus usa nossas palavras para trazer cura. Isso me leva a algo crucial que quero frisar: a importância de juntar nossas palavras de vida com um jeito de viver que agrada a Deus. Não podemos viver cometendo erros de propósito durante a semana e esperar que nossas palavras de cura tenham força no domingo. Nossa maneira de viver deve estar de acordo com o que declaramos. Se declaramos que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, devemos tratá-lo como tal. Isso significa cuidar da alimentação, fazer exercícios, descansar o suficiente e evitar coisas que fazem mal ao corpo. Vi pessoas que juntam palavras de vida com escolhas de vida saudáveis terem resultados mais rápidos e duradouros. A fé delas se mostra não só no que falam, mas em ações que confirmam o que declaram. Lembro-me de uma mulher em Dallas que estava declarando cura sobre o corpo enquanto fumava 2 maços de cigarro por dia. Suas palavras pareciam não ter efeito, e ela ficava frustrada, pensando que talvez não tivesse fé. Mas o Espírito Santo lhe mostrou que suas ações estavam dizendo o contrário das suas palavras. Ela estava falando vida sobre seus pulmões enquanto os enchia de fumaça ruim. Suas ações estavam sabotando o que ela dizia. Quando ela finalmente parou de fumar e alinhou sua vida com o que declarava, começou a ver melhoras incríveis na sua saúde respiratória. Sua tosse crônica sumiu, sua capacidade pulmonar melhorou, sua energia aumentou. Suas declarações haviam encontrado terreno fértil em um jeito de viver que as apoiava. Também quero falar sobre a importância de sermos pacientes com o processo de cura enquanto mantemos as palavras firmes. Deus age em diferentes tempos, e devemos confiar na sabedoria dele mesmo quando não vemos resultados na hora. Notei que algumas das curas mais gloriosas que vi vieram depois de muito tempo de declarações fiéis. A pessoa insistiu em proclamar vida sobre o corpo dia após dia, mês após mês, às vezes ano após ano, até que, por fim, a cura apareceu de acordo com o que ela dizia. Lembro-me de um amigo querido em Minneapolis que declarou cura sobre um problema na medula espinhal por 4 anos antes de ver qualquer resultado. Muitos disseram para ele parar, porque era óbvio que não estava funcionando. Alguns sugeriram que talvez Deus não quisesse curá-lo, mas ele entendeu que as palavras de fé não são receitas mágicas que dão resultado na hora. Ele entendeu que estava numa batalha espiritual onde a insistência era essencial. Ele continuou a declarar vida porque sabia que suas palavras estavam em acordo com a vontade de Deus. No 4º ano de declarações constantes, ele começou a sentir partes do corpo que estavam dormentes. Nos meses seguintes, a sensibilidade se espalhou. Ele recuperou todo o movimento. Sua insistência foi recompensada com a cura total. Sua história se tornou um incentivo para outros que estavam em longas batalhas pela cura. Ele mostrou que as palavras de fé não são limitadas pelo tempo humano, mas agem conforme os planos eternos de Deus. Permitam-me falar sobre algo que observei nos que experimentam as curas mais duradouras. Eles desenvolvem uma relação íntima com o Espírito Santo. Eles entendem que ele é quem dá força às palavras, quem guia a fé, quem faz a cura acontecer no corpo. Eles não veem as palavras de vida como técnicas de manipulação, mas como cooperação com o Espírito Santo no processo de cura. Eles se tornam sensíveis à direção dele, permitindo que ele guie não só o que declarar, mas quando declarar e como declarar. Lembro-me de uma mulher em Sacramento que aprendeu a se sintonizar tão bem com o Espírito Santo que conseguia sentir a direção dele sobre o que falar especificamente a cada dia. Alguns dias, ela se sentia guiada a falar sobre seu sistema circulatório, outros dias sobre o sistema nervoso. Ela seguiu a orientação dele com atenção. Essa cooperação íntima com o Espírito Santo resultou em uma cura que foi tão completa que os médicos a estudaram como um caso especial. Ela não só foi curada do problema original, mas seu corpo funcionava melhor do que antes de adoecer. O Espírito Santo havia usado suas palavras obedientes para criar uma restauração que ia além da sua condição original. Sua história mostra uma verdade profunda. Quando nossas palavras vêm de uma relação próxima com o Espírito Santo, e não de regras religiosas, a força que aparece é muito maior. Também quero frisar algo que é crucial para o sucesso a longo prazo em declarar vida sobre o corpo. A importância de ter uma visão de mundo bíblica sobre a cura. Devemos entender não só como falar vida, mas porque temos autoridade para fazê-lo.
Quando entendemos que a cura foi paga na cruz, que é parte da nossa herança como filhos de Deus, que é a vontade de Deus para nós, nossas palavras vêm de uma certeza forte baseada na Bíblia, e não de uma esperança desesperada. Vi a diferença enorme entre aqueles que falam a partir de uma base bíblica forte e aqueles que falam a partir de uma emoção. Os primeiros têm uma constância e autoridade que gera resultados duradouros. Os segundos tendem a desanimar quando as coisas ficam difíceis. Lembro-me de um pastor em Nashville que passou meses estudando cada versículo bíblico sobre cura antes de começar a falar vida sobre um problema sério no coração. Ele queria ter certeza de que suas palavras estariam firmadas na palavra de Deus, e não em desejos humanos. Quando finalmente começou a declarar cura, ele o fez com uma autoridade que vinha do conhecimento profundo de que Deus havia prometido a cura aos seus filhos. Suas palavras não eram súplicas desesperadas, mas proclamações com autoridade baseadas em promessas divinas. Seu problema cardíaco se resolveu em 6 meses, mas mais importante do que a cura física foi a mudança no seu trabalho. Ele se tornou um professor poderoso sobre os fundamentos bíblicos da cura, equipando centenas de pessoas com a base teológica necessária para declarar vida com eficácia sobre o próprio corpo. Isso me leva a algo que considero fundamental: a importância de ensinar aos outros não só o que declarar, mas porque podem declarar com autoridade. Quando as pessoas entendem os fundamentos bíblicos da sua autoridade, suas palavras têm mais força e constância. Eu desenvolvi o hábito de dedicar tanto tempo para ensinar sobre a base bíblica da cura quanto para ensinar as declarações específicas. Quando as pessoas entendem que têm autoridade legal no mundo espiritual para declarar vida sobre seus corpos, suas palavras carregam uma certeza que penetra barreiras espirituais. Lembro-me de um evento em Denver onde dediquei a primeira metade a ensinar sobre a autoridade que Cristo nos deu e a segunda metade a ensinar declarações específicas. Os resultados foram muito melhores do que nos eventos em que eu ia direto às técnicas sem antes estabelecer o fundamento. As pessoas não só foram curadas durante o evento, mas voltaram para casa com uma compreensão que lhes permitiu continuar declarando com autoridade. 6 meses depois, eu ainda recebia histórias de curas que tinham acontecido como resultado de declarações baseadas na compreensão sólida da sua autoridade bíblica. Finalmente, quero falar sobre algo que considero o fruto mais valioso de aprender a falar vida sobre o corpo: o desenvolvimento de uma fé que se estende a todas as áreas da vida. Quando sentimos a força das nossas palavras para transformar nosso corpo, naturalmente começamos a aplicar os mesmos princípios em nossas finanças, relacionamentos, trabalho e destino. As declarações de vida se tornam um estilo de vida que vai além da cura física. Nos tornamos pessoas que falam vida sobre tudo o que tocamos. Nossas palavras se tornam instrumentos de mudança, não só para o nosso corpo, mas para todas as nossas circunstâncias. Vi pessoas que começaram declarando cura sobre o corpo e acabaram experimentando uma transformação total em suas vidas. Seus casamentos foram restaurados, suas finanças melhoraram, seus trabalhos floresceram, seus filhos mudaram, tudo porque haviam aprendido a alinhar suas palavras com a vontade de Deus. Lembro-me de uma família em Chicago que começou com uma mãe declarando cura sobre sua artrite. Quando ela melhorou, a família inteira começou a falar vida sobre seus corpos. Isso se espalhou para declarar sucesso nas finanças, união no casamento, sabedoria sobre os filhos, prosperidade nos negócios. Em 5 anos, eles haviam passado por uma mudança em todas as áreas da vida. A mãe estava totalmente curada. O pai havia prosperado no trabalho. Os filhos se destacavam nos estudos e na fé. O casamento estava mais forte do que nunca. Sua influência na comunidade havia crescido muito. Tudo havia começado com uma mulher que aprendeu a falar vida sobre suas juntas doloridas, mas o princípio que havia funcionado para o corpo físico havia se expandido para transformar cada parte da sua existência. Queridos amigos, ao chegarmos ao fim do nosso tempo juntos, quero deixar vocês com uma visão do que podem se tornar quando puserem esses princípios em prática com fidelidade. Vocês não verão só a cura no corpo, embora isso seja glorioso. Vocês não sentirão só mais saúde, embora isso seja maravilhoso. Vocês se tornarão geradores de vida por onde passarem. Suas palavras carregarão força para transformar não só suas próprias circunstâncias, mas as circunstâncias de todos que os rodeiam. Vocês se tornarão fontes de esperança em um mundo desesperado, portadores de cura em um mundo doente, proclamadores de vida em um mundo que fala morte. Sua história se multiplicará, sua influência crescerá, seu legado alcançará futuras gerações que aprenderão com vocês a força de declarar vida. Vocês se tornarão elos vitais na corrente de fé que liga a força de Deus às necessidades humanas. É isso que o Senhor quer fazer através de vocês. Não só curar seus corpos, embora seja o desejo dele.
Ele quer usar seus corpos curados como plataformas para sua glória. Ele quer que suas histórias se tornem combustível para a fé de outros. Ele quer que sua experiência se multiplique na vida de incontáveis pessoas que precisam saber que têm autoridade para declarar vida sobre suas próprias situações. Então, comecem hoje. Comecem com o próprio corpo. Declarem vida sobre cada sistema, cada órgão, cada célula. Sejam detalhistas, sejam constantes, sejam cheios de esperança, mas não parem por aí. Deixem sua fé se expandir para tocar a vida dos outros. Compartilhem sua história. Ensinem aos outros. Multipliquem a força das suas palavras ao equipar outros para fazer o mesmo. Lembrem-se que cada palavra que vocês falam sobre o corpo é uma semente que dará uma colheita. Plantem sementes de vida e colherão vida abundante. Plantem sementes de cura e colherão cura perfeita. Plantem sementes de força e colherão força sobrenatural. Mas acima de tudo, lembrem-se que a força por trás das suas palavras não é de vocês. É do Espírito Santo que vive em vocês. É de Cristo que pagou pela sua cura na cruz. É do Pai que os ama com amor eterno e quer que vocês prosperem em saúde, assim como sua alma próspera. Mantenham-se humildes, deem toda a glória a Ele, usem sua cura como plataforma para honrá-lo e nunca esqueçam que vocês são mais que vencedores por meio daquele que os amou e se entregou por vocês. Em nome de Jesus, eu declaro cura perfeita sobre cada pessoa que ouviu esta mensagem. Declaro que seus corpos atenderão imediatamente às suas palavras de fé. Declaro que vocês se tornarão instrumentos poderosos de cura para os outros. Declaro que sua história se multiplicará para tocar milhares de vidas. Que o Deus que consola lhes dê conforto em toda dificuldade, para que vocês possam consolar os outros com o conforto que receberam dele. Que a força do Altíssimo se mostre em suas vidas de forma real e gloriosa. E que vocês nunca se esqueçam de que têm autoridade divina, comprada com sangue precioso, para declarar vida sobre tudo que toca a vida de vocês. Amém. E amém. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa pra gente se guiar? Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada. Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.